Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma mensagem da parte de Deus. Também quero te convidar para ir no outro canal. O outro canal se chama Rose Gomes e Suas Aventuras, e lá eu falo sobre tratamento da pele, tratamento do cabelo, algumas coisas que nós mulheres precisamos fazer, mesmo sendo cristãs, tá? Eu venho de uma época aí que as mulheres cristãs não podiam se cuidar, não podiam se maquiar, não podiam se arrumar, porque tudo era vaidade, era pecado, tá? E Salomão disse o quê? Vaidade de vaidade é tudo vaidade. Ou seja, ele não quis dizer que maquiar era vaidade. Ele falou que tudo é vaidade nessa terra, porque tudo vai passar. Tudo que nós conquistamos nessa terra, tudo que nós fizemos nessa terra, não é para nós colocar o nosso coração, porque isso é uma vaidade que passa, entende? Porque nós precisamos colocar em primeiro lugar as coisas de Deus, as coisas espirituais. É isso que ele quis dizer, gente. Então, naquela época, as pessoas não tinham conhecimento da palavra, não lia o contexto da história e falava essas coisas, ficava colocando cargas pesadas em nós. Eu lembro muito bem que os homens vinham todo bem vestido, né? Com a sua barba bem feita, ou a barba tirada, o cabelo encortadinho, um belo de um terno, abotoadura, gravata, e só a mulher que tinha que andar daquele jeito, fazia um coque, colocava aquela saiona grande, aquela roupa, aquela cara de triste e vinha para a igreja, porque a mulher não podia ter vaidade e o homem podia. Era pecado a mulher ser vaidosa, né? Usar um brinco, uma maquiagem, era pecado. Mas o homem andar bem vestido, bem arrumado, não. Então observa só como são as coisas. Então isso não tem nada a ver, tá? Entrei um pouquinho nisso daí porque eu tô te convidando para ir no outro canal e eu trato disso também. É importante sim você cuidar da sua autoestima. Nós vamos ver na Bíblia duas pessoas, um homem e uma mulher. José, quando foi chamado para apresentar diante de Faraó, a primeira coisa que ele fez, ele tomou um banho, fez a barba, colocou a sua melhor roupa e foi se apresentar. Isso aqui, se cuidando da sua aparência. Esther, antes de se apresentar ao rei, para se tornar rainha Esther, ela ficou durante um ano fazendo tratamento de beleza, gente. Um ano, tá? Com mirras, com produtos maravilhosos, caríssimo, cuidando da sua pele, cuidando da sua autoestima, para se apresentar ao rei. Então, se fosse pecado, isso não estaria na Bíblia, né, gente? Então, por isso que eu falo, leiam a Bíblia, que você vai aprender muita coisa que esses religiosos nos ensinam, que não está na palavra de Deus, tá bom? Então, hoje eu quero falar com você sobre outra questão. Quando você está próximo de receber a sua bênção, você vai perceber o cerco se fechando, tá? Diante de ti. Muitas vezes isso acontece para você desanimar, para você parar. Satanás vai aproveitar essa situação para começar a falar no seu ouvido. Não está adiantando você orar, não está adiantando você buscar Deus, não adianta você ir na igreja. Deus não está te ouvindo. O que ele quer com isso? Que você pare. O que ele quer com isso? Que você acredite no que ele está falando. Então, quando ele vir, faça o que a palavra diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos na palavra como Jesus resistiu a Satanás, na própria palavra. Satanás apareceu para Jesus quando ele estava ali no monte, fazendo jejum de 40 dias, né? Porque ele estava prestes a passar pela crucificação, prestes a cumprir a sua missão aqui na terra. E Satanás se apresentou a ele, simplesmente provocando, dizendo para ele, se você é filho de Deus, então transforme essa pedra em pão, indo exatamente naquilo que ele estava passando, 40 dias de jejum e oração. Imagine como ele estava, o corpo dele, a carne dele, com fome. Então ele já foi ali naquilo que era o ponto fraco de Jesus naquele momento. Ele está com fome, é o momento. Então ele foi ali e falou para Jesus, transforme essa pedra em pão. E o que Jesus falou para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas viverá sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então ele resistiu Satanás na palavra. E ali você vai seguir, vai ver várias situações ali, né? Mais algumas situações que Satanás foi provocando Jesus e Jesus venceu ali na palavra. E é dessa forma conosco também, gente. Quando Satanás vir, você tem que repreender. Satanás está falando, não está adiantando você orar, não está adiantando você pedir. Você fala, Satanás, arreda-te de mim. Eu confio no meu Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E você vai usando a palavra e vai combatendo Satanás. E Satanás tem que arredar o pé, porque maior é quem está contigo. E eu quero contar para vocês aí um caso que aconteceu comigo essa semana, né? Na verdade, semana passada. Quarta-feira eu estou aqui na minha casa e comecei a ficar numa angústia, sabe? Numa tristeza. E eu estou pedindo ao Senhor sobre algo, estou orando. Fiz cinco semanas de jejum e oração.
num propósito, num sábado dentro da igreja. Todo sábado pela manhã eu ia ali, orava e jejuando sobre algo que eu estou pedindo ao Senhor, e quando essa bênção chegar na minha mão, eu venho contar para vocês também. Será mais um testemunho, eu creio nisso. Então eu estava nesse propósito, e o Senhor foi já trabalhando, né? Tinha algumas coisas fechadas aí no nosso caminho, eu e meu esposo, e o Senhor, durante aquelas semanas que eu estava ali jejuando, e na primeira semana que eu entrei nesse propósito, já vi ali uma bênção que o Senhor nos deu, e continuei, primeira semana, segunda semana, e essa era a última semana, no sábado. Mas na quarta-feira, agora anterior ao sábado dessa semana, dia 22, estou eu aqui na minha casa, né? Começou a me bater uma angústia. Isso daí era em torno de umas 5, 6 horas da tarde, meu marido trabalhando, e ele sempre tem mania, quando ele sai para jantar, né, durante ele das 18 às 19 horas, ele liga para mim, a gente conversa um pouquinho, ele me fala o que está acontecendo no serviço, e isso aconteceu, né, como de costume. Antes dele me ligar, me deu uma angústia, me deu uma tristeza. Aí ele me ligou e eu falei com ele, não passei nada para ele não ficar angustiado no serviço. E aí ele falou: amor, eu tô aqui, né, tá uma correria no trabalho, mas tô com um pouquinho de dor de cabeça. Aí eu falei para ele: já tomou algum remédio? Falou que tomou um remédio para dor de cabeça, e ele ia descansar naquele período do horário dele de almoço. Aí eu desejei para ele um abençoado retorno, né? E assim, desliguei o telefone, né, o celular, e naquela angústia. Aí daqui a pouco eu peguei, fui orar. Comecei a falar com Deus, comecei a orar pela minha casa, por mim, pelo meu marido, mas não sabia o que estava acontecendo, né? Não tive esse discernimento na hora, tá? Por isso precisa estar atento a tudo o que acontece na sua vida. Você busca o Senhor e o Senhor se aproxima de ti. Ele cuida de você em cada detalhe. Então, naquele momento, tô ali naquela angústia, coração apertado, orei e amém. Daqui a pouco, quando deu 20 horas, meu marido sai do serviço às 10 horas. Quando foi às 20 horas, eu vejo meu celular tocando, né? E eu vi que era meu marido, levei um susto já. Aí eu falei com ele: amor, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Aí ele falou: amor, eu passei mal aqui no serviço, desmaiei e tô no pronto-socorro aqui do hospital. Ele trabalha no hospital aqui em São Paulo. Então, naquela hora me deu uma tristeza, sabe? Aí chamei meu filho, fui para lá pro hospital. Aí cheguei lá e no meio do caminho, eu já fui querendo reclamar, murmurar, né? Já fui falando: meu Deus, o que tá acontecendo? Parece que quanto mais a gente ora, meu Deus, é sempre dessa forma, né? Quanto mais a gente ora, mais, como diz um ditado popular, quanto mais a gente ora, mais a assombração aparece. E eu orando, buscando ao Senhor, tudo, né? E eu falei: Senhor, o que tá acontecendo? Quanto mais a gente ora, parece que as coisas ficam cada vez pior. Não, por que aconteceu isso com meu marido, tá? Eu comecei a comentar com meu filho algumas coisas que nós temos passado. E a gente foi para lá. Chegando lá, a moça até me falou: olha, fica em paz, ele tá bem, né? Só tá internado, porque eu vou ter que fazer alguns exames para entender o que aconteceu. E aí, quando eu cheguei lá, fui conversar com ele, aí ele falou: não, amor, tô bem agora, né? E não sabia explicar o que aconteceu. O fato foi que teve ali um estresse, né? Ele na correria do hospital, o hospital é muito corrido, e ele trabalha na parte da farmácia, levando os medicamentos, essas coisas todas, e ele ficou nervoso com uma situação. Ele disse que quando ele saiu, ele não viu mais nada. Quando ele viu, ele já estava lá no hospital, na maca do hospital, né? Então, foram feitos vários exames, hospital muito bom, né? Prestou um alto atendimento para ele, um pronto atendimento para ele, e fez exame de sangue, ultrassonografia da cabeça, colocou, esqueci um exame que fez lá, que coloca um monte de aparelhinho assim, sabe? No peito, no coração, para ele ficar durante 24 horas, né? Para ver se tinha alguma coisa no coração, vários exames, né? E na hora de voltar, eu tava triste com aquela situação, mas meu marido tava bem. Na hora de voltar, eu falei: meu Deus, por que isso acontece e tal, né? Aí meu filho falou: mãe, mas observa essa situação, poderia ter sido pior, porque ele tem 1,84 m, ele caiu, né? Poderia ter caído no meio da rua, sofreu aí um atropelamento, ele pega metrô, poderia ter caído ali no metrô. Então são vários, nós às vezes não entendemos que Deus está dando um livramento. Naquele momento que eu estava angustiada, o Espírito Santo de Deus estava me alertando para eu estar orando, entende? E ali eu orei sem saber o que estava acontecendo. E Deus deu um livramento para meu marido lá no hospital. Pois ele caiu, bateu a cabeça e não aconteceu nada, para a honra e glória do nome do Senhor. E os resultados dos exames, ele ficou internado, tá? Ele ficou, a quarta-feira, ele foi sair no sábado. E nós ali aguardando os resultados dos exames, e graças a Deus não deu nada.
Então, isso é motivo de agradecer ao Senhor. Então, eu venho aqui contar para vocês que o Senhor deu um grande livramento para meu esposo. Bateu a cabeça, bateu as costas e não aconteceu nada. Para honra e glória do nome do Senhor. Então, ao invés de estar reclamando, né, nós temos que agradecer ao Senhor. Naquele momento, quando meu filho falou isso, me deu um estalo, assim, né? Eu falei, gente, a gente, em vez de agradecer, está reclamando. Quantas pessoas que não acontece aí, eu já vi pessoas até próximas à minha família, que caiu, bateu a cabeça e morreu. Porque a cabeça, a gente pensa que não, nós somos muito frágeis, sabe? Nós somos um sopro de vida. Nós pensamos que somos uma fortaleza, mas não. Qualquer coisa pode acontecer aí, uma fatalidade, né? Quantas pessoas às vezes estão andando, caminhando, cai, bate a cabeça e morre. Ou acontece coisas piores, né? Fica com sequelas sobre essa situação. E para honra e glória do nome do Senhor, meu marido está bem, está com saúde, já está trabalhando. Hoje é segunda-feira, tá? Quando eu estou gravando esse vídeo. Já está trabalhando, se eu não me engano, hoje é dia 27 de 8 de 2024, eu vou deixar aqui para vocês. Isso aconteceu na quarta-feira, dia 22, ele ficou internado quarta. Olha como ele tá bem, tratado que nem um princesinho. Né? O quarto é legal, tem TV, bem gostosinho. Tem um lugar aqui, caso fique um acompanhante, ó, para dormir, o sofá. Né, amor? Um lugarzinho pra sentar, um armário. Parece um quarto de hotel, gente. Bem chique. O hospital particular é outra coisa, né? Mas você tá bem, né, amorzinho? Tá melhor, né? Ele ficou internado no dia 22, na quarta-feira à noite. Aí ele ficou a quinta toda, a sexta toda. E no sábado de manhã ele teve alta, né? E graças a Deus já está trabalhando para honra e glória do nome do Senhor. Então foi um livramento, uma bênção do Senhor. E o que eu quero trazer para você com isso? Que você entenda que mesmo diante das dificuldades, Deus é contigo, tá bom? Eu estava vendo aqui a palavra do Senhor que eu quero deixar para você também, que existe dois tipos de pessoas, gente. A pessoa que confia em Deus, que vai viver os obstáculos da vida e vai seguir adiante confiando que Deus é contigo e você vai vencer, ou aquele que vai murmurar, reclamar e não vai receber a bênção, vai perder. Então que você não seja esse murmurador, essa pessoa que só sabe reclamar das coisas e que não consegue enxergar que Deus está trabalhando, mesmo nesse momento difícil. O Senhor nos faz promessa, o Senhor fala, eu vou te colocar na terra prometida, mas nós temos que entender que há as dificuldades, que há os gigantes, que há os obstáculos, e só vence aquele que não para. Só vence aquele que continua a caminhada, tá? E eu vou deixar para vocês aqui, em Números 13, que acontece isso com Josué e Caleb. O Senhor havia prometido para aquele povo de Israel que eles entrariam na terra prometida, né? Ficaram ali 40 anos rodeando aquela situação. E quando chegam perto da terra prometida, Moisés pede que eles vão lá espiar a terra. E quando eles vão espiar a terra com alguns homens, alguns deles voltaram desanimados, porque quando chegaram na terra, ao invés de ver a bênção, eles conseguiram enxergar só o problema. Eles conseguiram enxergar que tinha muito gigante, que tinha uma dificuldade muito grande para tomar posse daquela terra. E eles vieram reclamando. Mas Josué e Caleb chegaram nessa terra e também viram esses obstáculos, viram também esse gigante, mas eles chegaram à bênção do Senhor naquele lugar. E olha só a diferença de um e do outro. Vamos lá, eu quero deixar para vocês, Número 13, o versículo 30, que diz assim, ó. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha só. Então quer dizer que Caleb disse, ei, vamos subir, vamos possuir a terra. É promessa nossa, o Senhor é conosco. Mas aqueles homens disseram o quê? Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Dois tipos de pessoas, o que vê a bênção e o que vê a desgraça. Lembra do copo meio cheio, meio vazio? Um copo que está pela metade. Uns vê ele meio cheio e outros vê ele meio vazio. Então é a maneira que você tem a visão, é a maneira que você tem fé, que você vai receber ou não a bênção do Senhor, as promessas do Pai. Agora nós vamos ler Números 14, que diz assim, ó, sedição do povo. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse, tomara tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto. Olha só. Então o povo viu a dificuldade, viu que tinha gigante, viu que tinha obstáculo e começaram a reclamar. Passaram a noite chorando e ainda murmuraram dizendo, antes nós tivéssemos ficado no Egito, se era para morrer aqui na terra prometida. Olha só. Vamos ver o que Josué e Caleb disseram no versículo 6. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné,
dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Então, olha só a diferença, né? Josué e Caleb rasgou suas vestes e disse: se o Senhor for conosco, se o Senhor nos agradar de nós, Ele vai nos dar essa terra. A terra mana leite e mel, assim como Deus tinha falado para eles. Estou te levando para uma terra prometida, onde mana leite e mel. Josué e Caleb conseguiram chegar a essa bênção. E adivinha o que aconteceu? Josué e Caleb entrou na terra prometida com poucos homens, tá? E a maioria daquele povo, inclusive Moisés, não entrou na terra prometida. Então é isso. Você está diante da terra prometida. E tem gigante sim, tem obstáculo, tá? Se disseram para você que não, mentiram para você. Para você vencer, tem sim os obstáculos da vida, tem sim dificuldade, mas tem também a graça e a presença de Deus contigo. Então cabe a você olhar somente os obstáculos ou olhar a grandeza de Deus na sua vida. E assim você vai receber a bênção ou deixará de recebê-la, tá bom? Então que você não faça isso. Naquele momento da dificuldade que eu estava passando, eu comecei a olhar somente para a dificuldade. Por que aconteceu isso? Por que meu marido passou mal? Por que ele desmaiou? Por que, Senhor? Se eu estou numa campanha, se eu estou buscando, só estava olhando mal. Mas quando eu comecei a olhar, não. Nessa situação, Satanás preparou um laço e esse laço foi quebrado. Nessa situação, o meu marido recebeu uma bênção e a bênção é minha também, não é verdade? Então é isso, saiba agradecer ao Senhor, entenda que Ele está trabalhando, mesmo nos momentos difíceis, Ele é contigo, amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.